Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos na nossa aula de Química Quântica 1 do programa de pós-graduação em Química. Essa é a Federal do Amazonas. Hoje estamos na nossa aula 6 e hoje nós vamos falar sobre um tema que é importante, a questão de autovalores, autofunções, operadores e álgebra de operadores. Claro que isso aqui é um assunto grande, no decorrer do curso outros assuntos correlatos serão tocados, mas hoje é a parte inicial. Esse é um assunto que mexe um pouco com a questão da quântica, porque você precisa, na verdade, de definições básicas, principalmente em termos de operações matemáticas, para que te dê a possibilidade de trabalhar com algumas questões e algumas definições, basicamente. Ok? Então hoje nós vamos ver justamente essas questões. Na aula anterior, acho que foi o Ramsés, um dos nossos alunos aqui, que perguntou sobre o que seria um alto valor, uma autofunção, e eu respondi alguma coisa, adiantei alguma coisa, e hoje nós vamos falar justamente sobre isso. Vamos começar com algumas considerações iniciais. Vamos lembrar aqui da nossa equação de Schrödinger independente do tempo. Essa equação ela tem basicamente uma derivada segunda. Tem um potencial descritor do campo de força atuando sobre as partículas, sobre as moléculas, e ela é composta de duas partes aqui. Se nós isolarmos somente a parte de operação matemática, o que nós temos aqui em termos de operação matemática? Isso aqui é um número que está multiplicado por uma operação matemática derivada segunda. Essa derivada segunda está operando uma função matemática, função de onda. Mas a parte matemática aqui é uma multiplicação, uma derivada segunda, uma soma, e aqui nós temos também alguma coisa em termos de potencial. Esse potencial está sendo aplicado sobre a função de onda por meio de uma operação matemática multiplicação. Então, quando a gente diz o seguinte, se nós isolarmos somente a parte da operação matemática, sem incluir a função que sofre a ação dessa operação matemática, nós teremos essa partezinha aqui, que nós chamamos de H, seria H igual a menos H barra ao quadrado 2m, derivada segunda de alguma coisa, mais o potencial aplicado sobre alguma coisa. E aí você pode resumir a equação de Schrödinger, se você chamar toda essa parte aqui de operação matemática de H, naquela famosa forma Hψ igual a Epsi, que dá algumas ideias, às vezes erradas para as pessoas. Tem gente que diz assim, olha, se H vezes Pc é igual a E vezes Pc, então E é igual a H, e essa equação não faz sentido. Mas, na verdade, essa equação aqui é uma equação de autovalores, tá? Onde, no caso, a função de onda é uma autofunção do operador energia, e o operador energia é o nosso H. H seria chamado de operador hamiltoniano ou operador energia, e o E, nesse caso aqui, ele é um número, é um alto valor, ele é oriundo do operador energia. Então você tem uma operação matemática que chamamos de H, esse H se chama operador hamiltoniano. Essa função matemática operada pela função de onda, ela vai resultar num número e restaurar a função. Então quando você pega uma equação de autovalores, na verdade, você tem sempre uma operação matemática sobre uma função, e a função, isso vai ser igual a função vezes um número, múltiplo de um número, no caso, o número E. A questão é o que tudo isso significa para nós em termos de quântica, e aqui é a pergunta importante, né? Por quê? Porque qual é o sentido aí de autofunção, de alto valor, de operador? O que isso traz para nós em termos de informação? E isso é importante, muito importante. Por quê? Porque a gente vai ver o resto da química toda basicamente em função de operadores, em função de autovalores, para nós termos uma ideia quantitativa de alguns aspectos definidores da mecânica quântica. Ok? Então, vamos pensar o seguinte, né? Olha, eu quero saber o que é uma autofunção, um autovalor, né? Um operador. Então vamos começar o seguinte, considere, não é, o seguinte, uma operação matemática. Quando essa operação matemática ela é realizada sobre uma função, vamos chamar essa função de f de x, em geral o resultado disso é uma nova função. Essa nova função g de x ela é diferente da função inicial. Então,
Como podemos exemplificar isso daí? Então vamos dizer que eu tenho essa função matemática aqui, f de x igual a x quadrado. Né? Isso aqui é uma função. Eu posso pensar numa operação sobre essa função. Vamos pegar, vamos dizer, já que f de x é x quadrado, eu vou operar sobre essa função o operador derivada, ou a operação matemática derivada. Né? Então, quando eu começar a falar operador, pense em operação matemática. Então, eu estou operando a função da f de x sobre, né, a partir, aliás, de uma operação matemática derivada primeiro. Ora, a derivada de f de x, sendo o f de x, x quadrado, é 2x. O que é isso daqui? Né? Isso daqui é uma nova função. 2x é uma nova função, g de x, vamos chamá-la, que é diferente da função inicial f de x. Então, g de x diferente de f de x, aqui é 2x, aqui é x quadrado. Lembrando que isso aqui é uma função matemática, você tem uma variável vezes alguma coisa, um número, tá? E isso aqui configura uma função matemática. Então, o que você tem aqui? Você tem a função original, x quadrado, você tem um operador matemático, ou operação matemática, vamos chamar sempre de operador matemático, e você tem como resultante uma nova função, 2x, que é diferente da função original f de x, ok? Vamos pegar o seguinte, eu tenho uma outra função, essa outra função seria x elevado à quarta, tá? E eu vou operar sobre essa função a operação raiz quadrada, ou o operador, agora no caso, raiz quadrada. Quando a função de onda é submetida às regras matemáticas do operador raiz quadrada, ela gera uma nova função. Então, no nosso caso, a função gerada x quadrado. Né? Então, nesse caso especificamente, você tem uma nova função gerada g de x, que também é diferente da função anterior, que é a regra geral, gente. Em geral, quando você opera, né, uma função de onda a partir de uma operação matemática, normalmente, geralmente, a função resultante ela é diferente da função inicial. Tranquilo? Até aqui? Então, você pega também a mesma função anterior, x à quarta, né, e opero ela sobre ela mesma. Nesse caso, o operador matemático, e às vezes a gente esquece, é o operador multiplicação. Tá? Então, nesse caso, a função de onda operada por si mesma a partir da operação multiplicação vai dar x oitava, que também é uma função de onda diferente da função de onda original. Ok? Isso é o que se espera quando uma função de onda ela sofre, né, os efeitos, as chamadas regras de uma nova operação matemática sobre ela. Uma geração de uma nova função diferente da original. Okay? No entanto, e aqui é importante para todos nós, algumas combinações, algumas poucas combinações de operações matemáticas e funções, uma função f de x qualquer, vai resultar na mesma função. Né? Então, você diz assim, algumas operações matemáticas operando sobre determinadas funções, elas geram a mesma função ou um múltiplo da mesma função. Então, eu opero algo sobre f de x e o resultado é uma função g de x que é igual à própria função inicial, f de x, ou um múltiplo da mesma, um n f de x. Tá? Então, nesse caso, vamos pegar, por exemplo, a função exponencial. F de x é igual a e elevado a 2x. E eu vou utilizar um operador matemático sobre ela, o operador derivada primeira. Quando eu derivo a função f de x, ou seja, quando eu submeto a função f de x, que é e elevado a 2x, sobre as regras matemáticas da operação derivada, o que eu vou obter? Vou ter a derivada da interna, 2x é 2, e a derivada da externa, que é ela mesma. Né? A derivada do exponencial é ela mesma. Então, notem o que nós temos agora. Né? Nós temos uma função resultante, 2e elevado a 2x, que é essa função f de x, a mesma função inicial multiplicada por um número, né? Um número inteiro, ou um número real, qualquer, não importa que seja. E aí o que você tem? Você tem a função original e elevada a 2x, você tem um operador matemático, por exemplo, o operador derivada primeira, você tem uma função resultante, essa função resultante g de x, ela é a mesma função original multiplicada por um número. Tá? Então você tem aqui, nesse caso específico, um outro quadro diferente dos anteriores, em que o resultado da função sobre uma operação matemática é a própria função
ou, no caso, o múltiplo dela. Então, o que você tem aqui? Você tem que a derivada de f de x, onde f de x é elevado a 2x, é igual a 2 vezes f de x. O que você tem aqui? Aqui é que é importante para nós. Tá? Esse número resultante 2x, 2 aqui, nós chamamos de alto valor do operador derivada primeira. E no caso, a função f de x ela é a autofunção do operador. Então, você tem um operador matemático operando sobre uma função resultando no número vezes a função. Isso só ocorre nesses casos específicos. Quando isso ocorre, nós dizemos que essa função ela é autofunção deste operador matemático. E o número resultante é o alto valor deste operador, ou seja, o valor intrínseco deste operador quando ele opera sobre a função. Ok? Então, isso é o que nós chamamos de equação de autovalores. Né? Então, nós temos aqui uma autofunção, temos um operador e temos um alto valor. Então, qual é a definição? A definição básica é o seguinte: se uma operação matemática ômega, aqui, ela é realizada sobre uma função qualquer, psi, tendo como resultado a mesma função ou um múltiplo da mesma, essa função psi é chamada de autofunção do operador, qual operador? Ômega, e o fator numérico ômegazinho, né, de alto valor do operador. Como assim? Então é isso aqui. Então, ômega psi é igual a ômegazinho psi. Muitos livros acabam colocando o operador com um chapéu aqui, né? Assim, um circunflexo para dizer que ele é um operador e não é um número, não é uma função matemática, é um operador matemático. Então, uma operação matemática operando sobre uma função de onda psi ou uma função matemática, vou colocar psi, resultando na mesma função ou múltiplo da mesma função. Então, essa função ela é a autofunção do operador ômega e o número que ela gera é o alto valor do operador. Ok? Essa é a definição formal. Então, essa é a equação chamada de equação de altos valores. Ok? Ômega opera sobre a função psi, produz ômegazinho psi. Psi, no caso, é a autofunção. Ômegazinho é um número, gente. Aqui tá, não confunda, isso aqui é um número. E psi é a autofunção de ômega e ômegazinho seu alto valor correspondente. Ok? A equação de Schrödinger, se você olhar nesse sentido, ela tem esse formato aqui, ó. H psi igual a E psi, tá? Só que H aqui não é um número, não é uma função, aqui é uma operação matemática. Então, a equação de Schrödinger é uma equação de autovalores. Quem é H? É o operador diferencial, né? Esse é o operador diferencial de segunda ordem, chamado operador hamiltoniano ou operador energia, depende do livro que você vai ver. E aqui é o alto valor, o valor da energia, quanto é o valor da energia daquele sistema, com aquela função de onda descrita, operada por um determinado operador de energia. Então, ele é um número, Czinho é um número, e psi, no caso, é a autofunção de H. Tem livros que chamam psi de autoestado do sistema, no sentido que ela descreve o estado do sistema. Ok? Então, isso aqui é importante para nós. Vamos adiante. Né? O que isso tem a ver conosco em termos de quântica? Né? Então, aí vamos para a questão da conceituação. Por quê? Porque em mecânica quântica, a determinação do valor de uma observável, aqui, ó, é uma propriedade do sistema. Tá? Então, no nosso caso, sempre vai resultar do alto valor do operador correspondente. Ou seja, você tem um sistema quântico, você quer saber uma propriedade, uma observável física do sistema, e esse valor numérico dessa propriedade, ele é um alto valor de um operador daquela propriedade, que corresponde àquela propriedade, que corresponde àquela observável. Mas como assim? Né? Então, deixa eu dar um exemplo. Vamos pegar, por exemplo, que eu tenho uma função de onda psi qualquer, tá? Um formato qualquer, não importa para nós qual é o formato dessa função, mas ela é uma função de onda psi, e eu opero sobre ela um operador ômega qualquer. Tá? O que vai gerar esse operador? Ele gera a mesma função, essa aqui vamos dizer que seja a mesma função, multiplicada por um número. Então é a mesma função
multiplicada por um número. Tá? Então, nesse caso, o que você tem? Você diz que o operador ômega opera sobre a função de onda, restaura a mesma função, mas multiplicada por uma constante. Então, essa função talvez aqui tenha um argumento diferente em termos ali de altura ou qualquer coisa assim do gênero. Tá? Mas vou pegar um exemplo aqui B. Né? Você tem a tua função de onda, essa função de onda é descrita por uma função matemática psi, e opera sobre ela um operador ômega. Só que o resultante disso daqui, gente, é uma função de onda completamente diferente da função original. Ou seja, quando eu opero o operador sobre a função de onda resultante seria aquela função de onda gx, que é diferente da f de x. Então a gente diz o seguinte, que ômega psi, no caso B, não é múltiplo de psi, que é o caso aqui do caso A. Logo, nesse caso, essa função aqui ela não é autofunção do operador ômega. Pode ser que seja de outro operador, mas não do operador ômega. Tá? Aqui sim, como ela restaura a mesma função, então psi é uma autofunção do operador ômega. Aqui não, aqui ela gera uma outra função completamente diferente. Uma forma de ilustrar isso daí seria você pensar, por exemplo, em pernas. Né? Vamos dizer que eu tenho uma função de onda psi que descreve pernas. Tá? Vamos dizer. E aí eu tenho um operador, no caso, né? O operador alimento. Vamos dar um exemplo aqui. Então você opera o operador alimento sobre a função de onda que descreve perna e você obtém uma outra perna. Né? Talvez um pouco mais gordinha, um pouco mais saudável, um pouco mais voluptuosa, né? Mais cheia de curvas, mas você obtém perna, é a mesma perna, talvez um pouco maior, multiplicada por alguns quilos a mais. Mas se você pega e opera sobre um outro operador diferente, que não é o operador alimento, né? Quando você opera a função de onda, aqui está até ao contrário isso aqui, né? Ao contrário aqui, você vai obter o quê? Uma outra coisa completamente diferente da perna, talvez seja uma pata aí de um crocodilo. Então a gente diz aqui que essa função de onda, psi, ela não é autofunção do operador ômega, tá? Não é autofunção do operador ômega. Aquela é, porque ela gera a mesma função multiplicada por alguma outra coisa. Tá claro? Toda vez que você tem uma autofunção de um operador, essa operação final sobre a função vai gerar a mesma função de onda multiplicada por algum número que é um alto valor. Se ela gerar uma função completamente diferente da original, então não, ela não é autofunção do operador. Beleza? Vamos adiante. Vou pegar um exemplo aqui. Mostre que a função e elevado a x é autofunção do operador diferencial e b, a função e elevado a x elevado ao quadrado não é autofunção do operador diferencial. Então aqui é um exemplo simples para a gente ilustrar o que temos falado. Então vamos pegar, qual é a nossa equação de autovalores? Ômega psi igual a ômegazinho psi, ou, como a gente gosta de dizer, ômega operando sobre psi é igual a um número vezes a função de onda. Isso é uma equação de autovalores. O que seguir essa equação vai nos resultar numa autofunção do operador. Então, sabendo aqui no caso que ômega é o operador, qual é esse operador? Ele diz na letra A, se é a autofunção do operador diferencial. Então, quem é o nosso operador diferencial aqui é a nossa operação matemática. Tá? Então, o ômega é o d de x. Quem é a nossa função? A função que ele quer saber é elevado a x. Então, está aqui. Aí nós vamos operar. Né? Nós vamos ter a derivada de elevado a x, vai ser o quê? Derivada da interna aqui, que é a, né? E a derivada da externa, que é ela mesma, é elevado a x. Ora, a é um número. Tá? Então você tem o quê? Que ômega psi é igual a ômegazinho, no caso a, vezes psi. Então o que a gente pode concluir? A gente conclui que psi é autofunção do operador derivado primeiro. Tá? E quem é o seu alto valor? O alto valor é A. A é um númerozinho, uma constante qualquer. Então ela é a autofunção do operador. Ok? Muito bem. Mas vamos pegar o exemplo B. O exemplo B já é uma função diferente. Você tem e elevado a x elevado ao quadrado. Tá? Então vamos pegar o mesmo exemplo. Quem é o ômega? O nosso ômega é o operador derivado primeira. A nossa função é essa coisinha bonitinha aqui, elevado a x ao quadrado.
E logo isso vai nos dar o quê? Derivando e elevado a x ao quadrado vai ser o quê? A derivada da interna, que seria 2a, né? Vezes a derivada da externa, então eu tenho que 2ax e elevado a x quadrado. Aí eu pergunto, isso daqui é a mesma função original multiplicada por um número? A resposta é não. Por quê? Porque você tem aqui uma variável. Tá? Então, nesse caso, você vai ter que ômega psi vai ser 2ax psi. Tá? O psi é só isso aqui, elevado a x quadrado. Tá? Então, você tem um número, você tem uma constante numérica, que a gente não sabe qual é, não importa, mas é um número, e uma variável. Então, isso aqui, gente, é uma nova função. Então, nesse caso, essa uma função matemática aqui, ela não é uma autofunção do operador derivada primeira. Por quê? Porque a função de onda não foi regenerada. Foi gerada uma nova função. Né? Por quê? Porque você tem uma variável aqui. Então, nesse caso, a gente pode dizer o seguinte, que f de e elevado a x quadrado é diferente da função de xe a x quadrado. Tá? Completamente diferente. Isso aqui são funções diferentes. Logo, essa função ela não é autofunção deste operador. Tá? Ela não constitui uma equação de autovalores, porque no alto valor você só tem número. Aqui não, você tem número e tem uma variável. Okay? Mas aqui deve dois números, não importa. Se você multiplicar um número por outro, vai dar um número também só. Ok? Vamos pegar um outro exemplo. Verificar se a função cosseno de AX, onde A aqui é uma constante qualquer, é autofunção do primeiro operador derivado primeira e segundo operador derivado segunda. Aqui eu tenho uma outra operação matemática. Tá? Então a mesma coisa, aplica a equação de autovalores, ômega operando sobre psi é igual a ômegazinho psi, onde ômegazinho é o alto valor numérico, tá? Deste operador matemático. Então, quem é ômega? Ômega é o operador da letra A, operador derivada primeira, né? Ou operador diferencial. Então você vai ter o quê? Aplicando a diferenciar derivada sobre cosseno de AX, o que você vai ter? Derivada de cosseno de AX, derivada interna é A, derivada de cosseno é menos seno. Então, menos A seno de AX. Ora, a função resultante é um seno. A função original é o cosseno. Então, você não pode dizer que essa equação ela é uma equação de autovalores, porque eu não tenho como constituir esse A aqui como um alto valor deste operador. Por quê? Porque essa função final é diferente da função inicial. Então, psi, no caso, não é a autofunção do operador ddx. Pode ser que seja operador de outro, né? Seja autofunção de outro operador. Então, veja bem, quando eu opero com a operação matemática derivada segunda, a coisa é um pouquinho diferente, tá? Porque eu vou operar sobre essa função matemática e olha o que vai resultar. Derivada segunda de cosseno. Derivada de cosseno, primeiro derivada de cosseno é menos seno. A derivada de seno é cosseno. Então, quando eu derivo a segunda vez aqui, a primeira vez derivada de cosseno é seno. Tá? Então, a derivada de seno é menos seno. Então, a derivada da interna é sempre A. Então, isso vai dar como resultado menos A ao quadrado cosseno de AX. Olha, bonitinho. Tá? Por quê? Porque esse A aqui ele é um número. E aqui é a própria função original. Então, a autofunção do operador derivado segunda, por quê? Porque a função de onda foi restaurada, multiplicada por um número. Esse número aqui é um alto valor cujo o escalar, a gente pode dizer aqui, é menos A ao quadrado. Ok? Tranquilo? E aí chegamos à pergunta importante, né? Qual é a função dos operadores na mecânica quântica? Por que eles são importantes? Né? Gente, na mecânica quântica, toda informação que nós temos sobre o sistema, absolutamente toda informação, está contida na função de onda que descreve. Só que nós já vimos em aulas anteriores que essa função ela não tem um significado físico em si mesmo dentro da mecânica quântica. Mas dentro dela tem toda a informação que descreve a dinâmica daquele sistema. Né? Então, eu posso brincar com essa função em termos de uma equação de autovalores. Então a gente pode dizer o seguinte, o resultado da observação de uma propriedade, em termos de mecânica quântica, ela
pode ser predita quando você realiza uma operação matemática apropriada sobre a função de onda. Que operação matemática é essa? Depende do que você quer observar. Então a gente pode dizer o seguinte: cada observável física, olha bem, cada observável física é, portanto, e deve ser representada por um operador. Uma operação matemática que descreve aquela propriedade. Então, diferentes escolhas de operadores para observáveis correspondem a diferentes representações dessas propriedades. Então, é mais ou menos assim. Eu tenho uma função de onda, eu quero saber, por exemplo, nessa função de onda, qual é o momento linear da partícula descrita por aquela função de onda. Eu só vou poder saber isso se eu tiver o operador momento linear, que seria no caso, uma regra matemática, uma operação matemática. Eu opero o operador momento linear sobre a função de onda que descreve aquela partícula, e se essa função é a autofunção deste operador momento linear, vai resultar no quê? Na mesma função de onda multiplicada por um número. Só que esse número é o alto valor do operador. Quem é o operador? Momento linear. Quem é o número? O número é, no caso, a medida daquela propriedade, no caso, momento linear. Então, você pode escolher diferentes operadores para diferentes observáveis. Observáveis aqui são propriedades físicas, que vai corresponder ao quê? A diferentes representações dessas observáveis. Então, por exemplo, aqui para tentar ficar claro para vocês, né? Eu tenho a mecânica clássica e a mecânica quântica. Vamos dizer que eu queira saber a posição de um sistema, né? A posição de um corpo dentro de um sistema. Como é que eu faço na mecânica clássica? Na mecânica clássica, como é que eu sei a posição de um corpo? Eu obtenho o valor pela medição direta, tá? Daquela observável, que no caso é a posição, no caso a propriedade que descreve alguma coisa do sistema. Então vou medir isso daí diretamente, pode ser com uma régua, pode ser com uma trena, pode ser com um aparelho laser, enfim. Eu posso encontrar diretamente aquela posição a partir de uma medição direta da observável. Quem é observável? A posição é o que eu quero. Mas na mecânica quântica não dá para fazer isso. Por quê? Porque nós temos um sistema que ele é também ondulatório. E nós já vimos em aulas anteriores que você não tem como pensar a mecânica quântica como se fosse a mecânica clássica. No momento de posição não tem como descobrir simultaneamente na quântica. Mas como é que eu faço para descobrir a posição, por exemplo, de uma partícula dentro da mecânica quântica? Então, nesse caso, eu vou ter que ter uma operação matemática, ômega, que seria a operação matemática relacionada à posição, que seria o operador posição. Eu operaria esse operador sobre a função de onda que descreve o sistema, e isso iria me resultar num ômegazinho, que é o alto valor, e restaurar a função de onda. Isso se a função de onda for a autofunção do operador. Quem vai ser esse ômegazinho? Esse ômegazinho é justamente o valor da posição. A medição, no caso, o número correspondente à posição da partícula. Ficou claro aí? São coisas diferentes. Se na clássica eu trabalho com valores diretos, a partir de medições diretas, com aparelhos diversos, na quântica, a partir da função de onda, eu vou conseguir esses valores a partir dos operadores para cada propriedade. Então eu tenho que ter um operador para cada propriedade específica que seja importante para mim. Ok? Muito bem. Então vamos pensar em definições de operadores em quântica, que seriam observáveis físicas. Estou falando de observáveis físicas. Observáveis físicas são todas as grandezas reais que podem ser medidas em laboratório. Ok? Então qualquer observável, qualquer, vamos dizer, propriedade que eu possa medir em laboratório, eu chamo isso de observável físico. Na teoria quântica, eu não posso conseguir esses valores por medição direta. Não tem como fazê-lo. Então, essas observáveis elas são representadas por operadores. Isso aqui é importante para nós. Os valores que correspondem a esses, né, seus valores, são os autovalores que eu obtenho a partir de uma equação de autovalores. Numa equação de autovalores, eu tenho que ter um operador específico da observável física que me interessa. E quem seriam os operadores? Já temos falado, vamos definir aqui operador, gente. É uma abstração matemática que efetua uma determinada regra sobre o número ou sobre uma função, transformando em outro número ou função. Então, nós temos essa regra que nós aprendemos desde o início ali do ensino fundamental.
as 4 operações básicas, soma, subtração, divisão e assim por diante, né? E você vai aumentando essas funções, essas operações. Depois você vai ver a operação matemática raiz quadrada, né? Depois você vai ver outras operações um pouco mais complicadas. Chega na faculdade, você vai começar a ver, no caso, derivada, integral. Se você continuar no seu curso, você vai ter outras operações matemáticas muito mais complicadas em termos de física. E cada operação matemática, cada operador é uma abstração matemática. Ela tem uma regra que nós sabemos e nós aplicamos essa regra sobre determinado número, sobre determinada função, e em geral você obtém um outro número, uma outra função diferente. Tá? Mas o importante é que dentro da mecânica quântica, cada observável físico, cada propriedade, ela é representada por um operador específico. Mas eu queria saber o momento angular do elétron. Você vai ter que ter o operador momento angular. Eu quero ter o momento linear, sei lá, daquela partícula com aquela função. Você tem que ter o operador momento linear e assim por diante. Quais são os principais operadores quanto mecânicos? Gente, tem um monte, tá? Depende do que você está trabalhando. Um dos mais comuns, né, os principais, talvez os mais comuns, é o operador posição. Muitos livros vão mostrá-lo sempre com acento circunflexo. Tem livro que não mostra com acento circunflexo, mostra com um negrito profundo, né, um bold profundo, então fica bem negrito. E esse aqui é um operador, por exemplo, posição, é somente o x. Qual é a operação matemática aqui? É uma operação multiplicação, estou multiplicando x por alguma coisa. Tá? Isso aqui não é o sinal de multiplicação, tá? Isso aqui é somente a variável x. Esse é o operador posição, porque uma posição é um número. Né? Tá ali. Qual é a sua posição? Minha posição é, sei lá, 5 metros dentro desse sistema aqui de coordenadas, não sei. O operador momento linear. O operador momento linear ele já é uma derivada primeiro, ó, multiplicada por h barra sobre i. Então você tem aqui um número vezes uma regra matemática. Então isso aqui tudo é operador linear. Se você tiver uma função de onda, você pode operar essa função de onda por esse operador linear. Se ela for a função desse operador, você vai obter um número que é o número exato correspondente ao momento linear. O hamiltoniano ele já é diferente. Isso aqui é o operador energia. Ele tem 2 componentes. Quando você vai operar isso sobre uma função de onda, isso aqui vai ser multiplicado sobre a função de onda. Então, essa parte é multiplicada sobre uma função de onda e essa também. Então, você vai ter uma função de onda aqui, ó, psi, e aqui você vai ter v vezes psi. Isso aqui é só operação matemática, só regra. Então, é h barra 2m menos derivada segunda, função de onda, mais v vezes função de onda. Esse é o operador energia, gente. Se você operar isso daqui sobre função de onda, o alto valor E específico é justamente o valor da energia daquele sistema. Tá? O operador energia cinética seria menos h ao quadrado 2m d2, né, derivada segunda. Se vocês olharem, é só essa parte aqui. Ó. Quem é o operador energia? Energia cinética mais energia potencial. Então, a equação de Schrödinger, na verdade, o lado esquerdo é o lado da operação de energia. Uma parte é o operador energia cinética, essa aqui é o operador energia potencial, você já teria aqui também o operador potencial, e essa aqui seria só a parte de energia cinética. Tá joia? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Muito bem, dito isso, vamos fazer aqui um pequeno exemplo, né? Calculando uma observável. Preste atenção aqui. Diz assim, utilizando o operador momento, vamos já ver, que acabamos de ver, h barra sobre d dx, calcular o momento linear de uma partícula cuja função seja expressa por essa aqui, a nossa famosa função da aula passada. A vezes e kx mais b vezes e elevado a menos ikx. Aí está pedindo, ó, considere b zero. Então, se b é zero, isso aqui está fora, só sobe esse pedaço aqui. Então, ele quer justamente isso daqui. Calcule, né, o momento linear. Usando o operador momento, calcular o momento linear de uma partícula que tenha como função essa parte aqui. Então, nesse caso, como o valor de um observável é o alto valor obtido pela equação dos valores, eu tenho
que aplicar essa equação aqui, ó, de autovalores. Tá? Quem é ômega? Ômega é o operador momento que ele está falando. Acabei de mostrar no slide anterior quem é o operador momento. É o operador PX, PX chapéu, né? Ou só PX. Seria H barra sobre I ddx. Quem é a função que eu vou operar sobre o operador? Né? Seria sobre o operador, no caso, A elevado a I kx. Lembra que ele disse que B é zero, então tira B aqui da jogada. Muito bem, vamos resolver a equação de autovalores. Tenho o operador, H barra I derivada sobre a função. Ó. Eu vou operar sobre a função. Então a função é A e elevado a I kx. Quem é a derivada disso aqui? A é uma constante, né? Então ele sai aqui da nossa derivada. Você vai ter a derivada da interna e a da externa. Agora, como a função exponencial derivada dela externamente é a própria função, só tem que derivar a interna. I kx derivado de kx em relação a dx é ik. Então você tem HI, né? AIK e IKX. A é o número, é uma constante, I é um número, K é uma constante, H é uma constante, I é um número, posso até cortar aqui. E me sobra o que, gente? Isso daqui, ó. Vamos rearranjar. Né? O momento linear aplicado sobre a função de onda vai ser o que? Corta I com I, você vai ter o que? K, H barra A e IKX. O que nós temos nesse caso aqui? Isso aqui é a própria função de onda. Ó. A elevado a IKX está aqui, ó. É a nossa função. Então, KH barra é o alto valor correspondente ao momento linear. Então, quanto é o momento linear? O momento linear é KH barra. Então, isso aqui está no formato, por quê? Porque restaurou a função multiplicada por um número qualquer. Esse número é o alto valor do operador. Quem é o operador? Momento linear. Então, esse é o valor do momento linear. Então, nota que aqui já não é P chapéu, é o próprio momento linear. Quanto é o momento linear? KH barra. Se a função estivesse se propagando no sentido oposto, né? Nota que a nossa função tem duas partes. A e elevado a kx mais b e elevado a menos ikx. Se ela estivesse propagando no sentido oposto, no caso seria a igual a zero. Ó. E aí, se você fizesse, ia dar a mesma coisa, só que nesse caso ia aparecer um menos aqui, porque você tem menos ikx. Tá claro? Então aqui o teu px seria menos kh barra. Joia? Muito bem. Dito isso daí, isso aí é aplicação simples, tá? Todo o restante é basicamente isso, passar uma listinha para vocês. Vamos tentar falar um pouquinho de operadores, e aqui eu vou entrar um pouco numa parte mais matemática da situação, para a gente falar um pouquinho de álgebra de operadores que vocês vão necessitar em algum momento da vida de vocês se continuarem a trabalhar nessa área de química teórica computacional. Eu vou falar um pouco de operadores lineares. A equação de Schrödinger ela é uma equação linear. Tá? Então, um dos postulados de Schrödinger é que a sua equação, nós já falamos isso antes, acho que umas 2 aulas atrás, ela é uma equação, suas soluções também são soluções que lineares, é uma equação linear. Então, se ela é uma equação linear, os seus operadores também devem ser lineares. E o que seria um operador linear? Um operador linear, vamos chamar aqui operador A chapéu, seria o operador A. Ele é dito linear se somente se ele seguir duas propriedades. Tá? Quais são elas? Olhem bem, isso aqui é um operador. A operando sobre a soma de duas funções, A operando sobre f de x mais g de x, isso seja possível ser igual exatamente a f de x mais a g de x. Você diz assim, professor, isso é óbvio. Olhem bem, isso aqui não é um número. Isso aqui é um operador matemático. Se fosse o número, isso aqui seria óbvio. Não eu vou tentar fazer só multiplicação, não. Você tem a operação matemática de uma soma é igual à soma das operações matemáticas dentro das suas funções. Então, se eu puder fazer isso como meu operador, ele cumpriu a primeira condição linear. Se eu tiver A operando sobre uma função vezes o número, se for possível eu fazer isso aqui, ó, K vezes a operação sobre a função, isso aqui também corresponde à segunda condição. Então, qualquer operador que tiver essas duas propriedades, ele é, por definição, por força de definição, considerado um operador linear. Então,
f de x, g de x são autofunções quaisquer, k é uma constante qualquer, não importa. Né? Esses operadores aqui, eles representam quantidades físicas. No caso da equação de Schrödinger, eles devem ser lineares. Ok? Ficou meio confuso, pessoal. Vamos pegar uns exemplos aí, tá? Para ficar fácil para vocês. Vamos pensar que eu tenho duas funções. Uma função f de x igual a x, é só x. A outra função é g de x igual a e elevado a menos x. Então, tenho duas funções f de x e g de x e eu quero saber se eles são, né, com essas funções, se esses operadores aqui abaixo ó, são operadores lineares. Então, eu tenho um operador aqui, no caso a potenciação, x elevado ao quadrado, né, ele vezes ele mesmo, no caso. Tem um operador derivada primeira, tem um operador derivada segunda, tem um operador, no caso, raiz quadrada. Quais desses operadores são lineares? E aí vamos lá. Tá? Para eles serem lineares, tem que satisfazer aquelas duas propriedades, tá, do meu sistema. Quais são? Tá? A operando sobre a soma de f de x mais g de x é a mesma coisa que A operando sobre f de x mais A operando sobre g de x. Então vamos pegar o primeiro aqui, ó, x quadrado, gente. Tá? Essa é a minha operação. Quem é o meu f de x? Ele está chamando de x. Quem é o meu g de x? Ele está chamando de e elevado a menos x. Então está aqui as duas funções, x mais e elevado a menos x, está aqui a soma delas, e eu estou operando sobre o operador x quadrado. Para x quadrado, o operador x quadrado, na verdade, é o operador multiplicação. Tá? Porque se eu tenho um x quadrado operando sobre qualquer coisa, na verdade, eu estou multiplicando ele. Então, quando eu opero x quadrado sobre essa soma de funções, eu vou ter x à terceira mais x ao quadrado elevado a menos x. Tá? Então, muito bem. O que isso significa para nós? Então, nós podemos até colocar o seguinte. X à terceira mais x quadrado elevado a menos x é a mesma coisa, tá? Que x ao quadrado vezes x mais x quadrado vezes e elevado a menos ex. Ou seja, ele cumpre perfeitamente essa condição. Você diz assim, mas isso é óbvio, professor, é óbvio. Claro que é óbvio. É óbvio porque o nosso operador é o mais simples aqui. É o operador, no caso, a posição, de certa forma, multiplicação. Então, na multiplicação, a ordem dos fatores não altera muito mesmo, né? Não altera o produto. Ok? Então, quando você faz isso daqui, o que você está fazendo? Você está mostrando que A, no caso, opera sobre f de x, mas A opera sobre g de x. Então, de fato, quando eu opero a soma das funções, é a mesma coisa que eu opero as funções separadas em si dentro da soma. Então, x quadrado ele satisfaz a condição 1, e aí tem que verificar a condição 2. Tá? Quem é a condição 2? A operando sobre k f de x. Então você tem, no caso, se ela for um operador linear, esse A, ele vai permitir que esse k saia da sua, vamos dizer, sua regra de operação e ele opere só sobre a função. Então, para nós é tranquilo. Né? Então você tem quem? Quem é A? Nosso operador é x quadrado, vezes kx, k é uma constante qualquer, não importa. Né? Quem é a nossa função? f de x, nossa função f de x é x mesmo. Então você tem x quadrado vezes, já que a operação aqui é a multiplicação, vezes k vezes x, que vai dar kx à terceira. Ora, kx à terceira é a mesma coisa que kx ao quadrado vezes x. Então, ó, também satisfaz a condição perfeitamente. Se você pegar a segunda função, e elevado a menos x, sabe que satisfaz? Mesma história, tá? Isso aqui é multiplicado, é x quadrado, k elevado a menos x, que é a mesma coisa, eu posso rearranjar aqui os termos, colocar k para frente, ficar x quadrado elevado a menos x, que também, ó, a mesma coisa, isso aqui é o operador, isso aqui é a função, deu tudo certinho. Então, x quadrado satisfaz a condição 2, é um operador linear, e aí você tem que aplicar esse raciocínio para os demais operadores. Né? Vamos ver aqui rapidinho. Vamos pegar o operador segundo, o próximo operador, derivada primeira. Será que ele é um operador linear? Então vamos lá. Eu vou derivar a soma das funções. A derivada da soma das funções é a derivada
da soma de cada função em particular. Então, você tem que f de x é x, g de x é elevado a menos x. A derivada disso aqui vai ser o quê? Vai ser a derivada de x mais a derivada de e elevado a menos x. A derivada permite que você faça isso. A derivada ela tem essa função distributiva, né, em termos de suas regras. Então, isso vai dar o quê? Derivada de x é 1. Derivada de e elevado a menos x é menos e elevado a menos x. Ora, o que é isso daqui? Isso daqui é a mesma coisa que a derivada de x mais e elevado a menos x. Então, está dentro, ó, perfeito. Satisfaz a condição 1. Para a condição 2 é a mesma história. Tá? Derivada de kx, ótimo, porque k é uma constante, sai da derivada. Então você vai ter a derivada só de x. Derivada só de x é 1. 1 vezes k é a mesma coisa que k vezes 1 é a mesma coisa que 1 vezes k, que é a mesma coisa que k vezes a derivada de x, então também satisfaz sem problema nenhuma a nossa condição 2. Okay? Se você pensar no g elevado a menos x, é a mesma coisa também, satisfaz, tá? Porque k é uma constante, sai da derivada, você vai ter a derivada de e elevado a menos x, é menos e elevado a menos x, que seria a mesma coisa que menos k derivada de e elevado a menos x, ou seja, satisfaz perfeitamente essa condição. A derivada de um produto, vezes do produto do número por uma função, é a mesma coisa que o número vezes a operação sobre a função. Ok? Então satisfaz. Se você pegar a derivada segunda, a mesma coisa, eu não vou fazer, você pode verificar. Vamos pensar logo na terceira. Ó, derivada primeira, derivada segunda são operadores lineares. Então, tranquilo. O operador multiplicação é um operador linear. Agora, e o operador raiz quadrada? Será que ele é um operador linear? E essa aqui é interessante. Vamos pensar aqui na nossa primeira função. A operação de uma soma de funções é a mesma coisa que a soma da operação sobre cada função. Será que isso vale a pena? Então vamos lá. É certo, na verdade, para operador raiz quadrada? Então vou operar a somatória das funções x mais e elevado a menos x, são as nossas funções. Gente, isso daqui é completamente diferente de raiz quadrada de x mais raiz quadrada de e elevado a menos x. Eu não posso fazer isso daqui. Ainda que às vezes em provas ali de ensino médio os alunos acabam achando que raiz quadrada de uma soma é a raiz quadrada de cada membro de uma soma, ou da soma dos seus componentes. Não é verdade. Então eu não posso fazer isso daqui. Eu não posso separar a operação para cada termo que está sob sua operação. Então não é verdade. Então o operador não satisfaz a condição 1. Não preciso nem olhar a condição 2, tá? Porque nesse caso, se ele não satisfaz a condição 1, ele já não é um operador linear. Mas se a gente quiser, apenas curiosidade mórbida, vamos lá, né? A segunda condição é a operação sobre kfx, é a mesma coisa que k operador fx. Ora, se eu tenho a raiz quadrada de kx, eu não posso dizer que eu posso tirar esse k da operação aqui, tá? E resultar nisso. Isso aqui não pode, isso é diferente. Esse operador não é linear. Então, o operador raiz quadrada ou radiciação não satisfaz a condição segunda, não é um operador linear. Tá? A gente nem precisa provar a condição 2. Se uma das condições não é provada, então não é satisfeito, então o operador não é linear. Ok? Joia! Vamos pegar mais uma coisa aqui. Né? Então, o operador é uma regra que transforma uma função numa outra função. Tá? Ok. Em relação à matemática, isso também é importante para nós, porque se o operador é uma regra que opera sobre funções, há uma relação matemática entre operadores, que você tem que saber, isso que nós chamamos de regra básica de operadores. E essas regras elas estão sujeitas, né, a algumas condições que devem ser respeitadas. Né? Então, vamos pegar, por exemplo, soma e diferença. Como é que eu somo ou subtraio operadores? Isso aqui é interessante. Claro que eu estou falando sempre de operadores lineares, mas veja bem, vamos dizer que eu tenho dois operadores, A e B, que eu não vou nem colocar chapéu, são operadores, A e B. As operações de soma e subtração são dadas da seguinte forma, gente. Ó. Isso aqui é um operador, isso aqui é outro operador. Uma soma de operadores. Ó, operador
sempre opera sobre uma função. Não existe operador sozinho. O operador é uma regra matemática que em si só faz sentido quando ela opera sobre um número ou uma função. Não tem como dizer assim, eu coloco um símbolo de, vamos dizer, de divisão, e você diz, pronto, está aqui, divisão do quê? Quem que eu estou dividindo? Isso aqui é só um operador. Então, toda vez que você tem operadores, você tem que ter uma função que vai ser operada sobre ele. Então, sempre vai aparecer uma função. Se A mais B operadores operam sobre uma função f de x, qual é a regra disso daqui? Eu tenho A operando sobre f de x mais B operando sobre f de x. Ok? Ou a gente diz assim que f de x é operada sobre A e f de x é operada sobre B. A mesma coisa para a subtração. A menos B operadores, tá? Operando sobre a função f de x. Olha, A menos B sozinho não faz sentido nenhum. Isso aqui está sempre operado sobre uma função. Então, f de x está sendo operada sobre A e está sendo operada sobre B. Então, é sempre a esquerda operando sobre a direita. Então, A operando sobre f de x menos B operando sobre f de x. Essa é a regra de soma e subtração. Parece que não fazia sentido, mas mais para frente então, vai fazer para vocês. Ok? Então, vamos pegar, por exemplo, aqui. Né? Vamos dizer que A seja a derivada primeira, B seja o número 3, o operador 3, operador qualquer coisa sozinho é a multiplicação. E a minha função é x a terceira menos 5. Se eu fosse fazer a soma dessas duas operações matemáticas, se ia dar alguma coisa assim, ó, gente. Eu tenho A mais B, né, operando sobre a função, que é a nossa função, x a terceira menos 5, está aqui. Só que quem é A? A é a derivada primeira, então é A operando sobre fx e B operando sobre x, sobre f de x. Então, quem é a derivada, quem é o operador A? É a derivada primeira, então estou operando sobre a função x a terceira menos 5, tá? E B está operando sobre a operação, no nosso caso, né? X a terceira menos 5, B. Então, quem é o B? B é 3. Quem é a operação matemática aqui? É multiplicação. 3 multiplicado por x a terceira menos 5. O que vai dar isso daí? Isso aí vai dar o quê? A operação, a soma de operadores sobre a função de onda vai ser igual a 3x ao quadrado mais 3x a terceira menos 15. Esse é o valor. Lembre-se que sempre você está operando da esquerda sobre a direita, tá? Aqui é importante. Vamos ver a operação matemática produto, né? Então, como é que eu transformo aqui em termos da operação agora produto? Então, o produto dos operadores é bem simples. Então, A, B operadores operando sobre f de x. Veja quando estou dizendo A vezes B vezes f de x. É A, B operadores operando sobre f de x. Então, primeiro, você sempre vai operar sobre o operador que está mais à direita e depois mais à esquerda. Então, você tem B operando sobre f de x, aqui vai ser transformado numa outra função, e essa nova função operando sobre o operador A. Então, primeiro você opera os operadores mais à direita, depois os outros mais à esquerda. Então, é isso daqui. Quando você tem dois operadores sobre uma função, primeiro você opera o operador que está mais próximo da função, o operador mais à direita, e o resultado dessa operação sobre a função você opera sobre o operador que está mais à esquerda. Então a gente diz assim, você opera primeiro com o operador mais à direita e depois com o mais à esquerda. Então, de novo aqui exemplo, o operador A é o operador de chapéu. Já que eu estou facilitando, tá, para facilitar a nossa vida mesmo aqui no dia a dia. Quando vocês verem de chapéu, é o operador derivada primeira. Tá? Quem é o operador B? O operador DB vai ser o 3 chapéu, o operador número 3 vezes. Né? Então, isso vai dar o quê? Vai ser o operador, no caso, AB f de x. Né? Então, vejam, você tem 3D f de x, mas aqui está ao contrário. Não tem problema, isso aqui é um número, tá? Como é um número, ele pode sair fora da derivada. Então seria a derivada vezes 3f de x. Derivada do número, é o próprio número aqui, ele sai da multiplicação, né? O número é uma função. Então vai ser 3d f de x.
derivada de f de x, então seria f' de x. Então no final seria 3f' de x. Tá? Então só tomem cuidado aqui, por quê? Porque a derivada, vejam bem, gente, AB é diferente do produto BA. Tá? Então se eu tenho derivada, estou falando de derivada, não. Deixa eu colocar direitinho, cuidado. No caso, se você tem A, B operadores, nessa ordem, essa ordem é diferente de BA operadores. Principalmente se A, o operador A, for diferente do operador B. Então a ordem aqui dos operadores importa, tá? Afeta grandemente o produto. Então vamos continuar aqui, vamos ver. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho um operador derivada primeira e o operador x. Ok? Então vamos lá. Vamos pensar em termos desse produto. Eu tenho D, chapéu, X, chapéu, operando sobre f de x. Como isso aqui é um produto, primeiro eu opero o que está mais à direita. Então seria a derivada de x, f de x. Isso aqui é uma só multiplicação, então vai me dar como resultado x, f de x. E aí eu vou operar com o operador que está mais à esquerda, que é o operador derivado. Então eu vou derivar esse produto. Quem é a derivada desse produto? É a derivada do primeiro vezes o segundo. No caso, a derivada do primeiro e do segundo vai dar f de x, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, o primeiro é x, o segundo é f' de x. Olhem bem, deu esse resultado. Ok? Mas se eu inverter essa ordem, se eu tenho x, d operando sobre f de x. Então, eu vou ter o que? Primeiro a derivada, a operação mais à direita, depois a mais à esquerda. Então, seria x operando sobre a derivada de f de x. Quem é a derivada de f de x? F' de x. Quando eu opero x chapéu sobre f' de x, isso aqui é só um número, no caso uma variável x, vai dar o quê? X f' de x. Notem, você tem uma diferença aqui, completamente diferente, tá? Então, o produto AB é diferente do produto BA, em termos de operadores. Tomem cuidado. Por quê? Porque a operação é sempre do operador mais à direita, depois o mais à esquerda. Então, a ordem aqui dos operadores num produto altera completamente o resultado. Tá joia? Tranquilo? Tá? Então, quando isso ocorre, nós dizemos que A e B não comutam. Isso vai ser importante mais adiante, quando nós falarmos do princípio da incerteza de Heisenberg. Se AB, o produto de AB, o produto dos operadores, né, AB é diferente de BA, do produto BA, a gente diz que A e B são operadores que não comutam entre si. E isso vai ser importante. A gente vai voltar a isso em uma outra aula. Tá? Vamos pegar a diferença entre produto de dois operadores. Né? Então, ainda dentro do produto. Então, vamos dizer que eu tenho agora AB menos BA. Gente, se eu tenho AB menos BA, isso daqui é igual ao operador unitário. Como assim? Como assim? Como assim? Né? Vamos pegar o exemplo anterior que a gente viu. Ó. O operador derivada vezes o operador x chapéu operando sobre f de x. Então você tem a derivada desse produto. Derivada desse produto é a derivada do primeiro vezes o segundo, derivada de x é 1 vezes o segundo, f de x, mais o primeiro, x, vezes a derivada do segundo, f' de x. Está aqui. Ok? Eu posso reescrever isso daqui omitindo a função f de x, só para a gente ter uma ideia. Então, se eu tirar a função f de x da jogada, né, então tenho aqui f de x mais x f' de x. Eu posso tirar f de x aqui, omiti-lo de cada passo desse, e eu coloco aqui em evidência f de x. Então, você vai ter o quê? F de x ela está sendo multiplicada por quem? Por 1. Se eu deixo ela explícita, então isso aqui é o operador unitário 1. E aqui você tem f' de x, foi derivado uma vez, isso aqui é a mesma coisa que x chapéu, derivada, operador derivado f de x. Então vejam, d chapéu, x chapéu fx, f de x, perdão, é igual a 1 mais x chapéu, d chapéu, f de x. Ou seja, quando você tira o f de x da jogada, tira daqui, corta isso daqui, você vai ter que d chapéu, x chapéu é igual a 1 mais x chapéu, d chapéu. Ou, né, quando você inverte,
colocando isso para o outro lado, você vai ter que dx menos xd é igual a 1. Tá? D aqui é o operador diferencial, x é o operador produto, 1 é o operador unitário, você pode até ter o 0 o operador nulo. Então, rearranjando aqui, está aqui. Ó. Toda vez que você tem um produto de operadores em termos de subtração destes produtos, isso aqui vai dar igual ao operador unitário. Ok? Então, nesse caso aqui, ó, aqui não aparece, mas a função de onda está sempre subentendida. Tem livro que eles nem sequer colocam a função de onda, gente. Por quê? Porque todo operador pressupõe que ele está operando em termos de quântica sobre uma função. Em geral, essa função é a função de onda. Ok? Eu ainda posso até brincar com essa notação, colocar esse 1 aqui para dentro. Ó. Então, eu vou ter menos 1 igual a 0. Então, operador derivada vezes operador x, menos operador x, operador derivada, menos operador unitário é igual a operador nulo. Operador nulo, operador 1, operador 2, números qualquer são operadores de multiplicação. E muitas vezes eu nem preciso colocar esse acento, porque eles não têm uma operação diferenciada, apenas multiplicação. Ok? E aí nós chegamos à associativa, também produto. Tá? É definido o seguinte, ó, A operando sobre o produto BC é a mesma coisa que AB, né, o produto aqui deles, operando sobre C. Então você pode associar, como é sempre a operação é sempre sobre o anterior, então C está operando sobre A está operando sobre B, C está operando sobre B, B está operando sobre A, ou se você associar os dois, o produto, né, aqui nesse caso da operação de A sobre B, isso vai estar operando sobre C. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos chamar A, D, B, X e C3. Né? São três operadores aqui. Então, vamos pegar aqui. AB, no caso, seria o quê? DX, né? Seriam os operadores. E isso daqui seria o que? Exatamente igual a 1 mais XD. Nós acabamos de ver isso aí no anterior. Que DX é igual a 1 mais XD. Tá? Quem é BC? Né? BC, quem é o B? É X e o C é 3. Então BC é 3x. Então se você pegar AB e BC, você já tem três valores aqui diferentes. Se eu promover a associativa, a lei associativa, agora vou deixar bem claro a função f de x, então eu tenho o quê? AB vezes C, f de x, nesse caso vai ser o quê? Quem é AB? É 1 mais xd, né? E quem é, no caso, a função C? É a função 3, o número 3, f de x. Então está aqui. Ó. Ora, isso daqui, gente, é a mesma coisa que eu pensar o seguinte. Eu estou operando 1 sobre 3f de x, vai ficar 3fx. E eu estou operando x d chapéu sobre 3f de x. 3 é o número que está fora, né? E d vai operar sobre f, vai ficar f' de x. Então, nesse caso, eu posso claramente mostrar aqui que a BC f de x é D 3x chapéu f de x. E a BC f de x vai dar o quê? 3f de x mais 3x f' de x, que é a mesma coisa, tá? Ó, mesma coisa aqui. ABC vai dar ó, o mesmo valor, ou ABC. Ó, aqui eu tenho AB operando sobre C e aqui eu tenho A operando sobre BC. O resultado é o mesmo. Então eu posso associar, eu posso ter um f de x aqui, eu posso operar primeiro o C sobre f de x, depois o B sobre f de x, depois o A sobre f de x, eu posso separar. Posso operar logo direto BC sobre f de x, ou eu posso operar primeiro C, depois operar B, tanto faz. Contanto que eu sempre opere com o operador que está mais à direita até ir para o que está mais à esquerda. Vai dar no mesmo. Tranquilo? Dê uma olhada depois com calma nesse slide. Então, a maior diferença entre a álgebra ordinária e a álgebra de operadores é que na álgebra ordinária o produto é sempre comutativo, ou seja, AB igual a BA, a ordem dos fatores não altera o produto. Mas na álgebra de operadores, em termos de produto, nós não temos uma propriedade comutativa direta. Tá? AB é diferente de BA em termos de operadores.
Então, quando você tem diferença aqui, você diz que eles não comutam. Quando não há diferença, você tem uma propriedade comutativa, eles comutam, ok? E nesse aspecto a gente pode criar, né, um novo produto chamado comutador. Né? Então, é possível definir um comutador de operadores, isso é importante para quântica. Quem é o comutador? Vou colocar assim, entre colchetes. Colchetes AB, no caso AB operadores, quem é o comutador? Quem é um comutador? AB menos BA. Pronto. Se isso daqui der zero, eles comutam. Se isso aqui der diferente de zero, eles não comutam. Então está aqui. Se AB é igual a BA, então o comutador AB é igual a zero. Né? Então a gente diz que eles comutam. Se AB é diferente de BA, então eles não comutam. Né? E só pegar um exemplo aqui. Ó. Vamos pegar o comutador 3D. Né? Esse D aqui é diferenciado, derivada primeira. Então, o que é esse comutador? É 3 operando sobre D, sobre diferencial, e a diferencial operando sobre 3. Então, vejam bem que tem sempre uma função de onda f de x. Tá? Se eu tenho uma função f de x aqui, a derivada sobre f de x é filhinha de x, vezes 3, então eu tenho 3 é filhinha de x. E aqui eu tenho uma outra fx que não está aparecendo. Então, eu tenho 3fx, derivada de 3fx é 3 é filhinha de x. 3 é filhinha de x menos 3 é filhinha de x é zero. Né? Então, esse comutador aqui, eles comutam. Né? Se você não conseguir ver assim, está aqui, ó, de outra forma. Sempre tem uma função de onda escondida. Então, você tem 3 derivada de f de x menos derivada de 3f de x. Derivada de f de x é filhinha vezes 3, 3 é filhinha de x, menos derivada de 3f de x é 3 é filhinha de x. Um menos o outro dá zero perfeitamente. Vamos pegar esse outro exemplo. O operador dx. Ora, dx aqui, esse d é a derivada primeira, é a derivada vezes x menos x vezes a derivada primeira. Esse aqui é 1. Isso aqui não dá zero. E a gente já mostrou isso daqui, por quê? Porque eu tenho f de x aqui e f de x aqui, seria a derivada de um produto e aqui seria a derivada só da função. Né? Então, nesse caso, eles não comutam. Isso aqui dá 1, é diferente de zero. Então, nós já vimos também ó, que dx é 1 mais xd. Se eu substituir aqui ó, dx por 1 mais xd, eu tenho 1 mais xd menos xd, corta xd com xd, dá 1. Tranquilo. Tá? Ou seja, esse operador aqui, esse comutador, não dá zero, eles não comutam. Se você quiser ver inteiramente, vamos lá de novo. Tá? Uma função explícita. dx operando sobre f de x, vou colocar só f aqui, só para facilitar. Tá? Então seria a derivada vezes x, isso aqui operando sobre f, menos x, d operando sobre f. Então, já agora usando f de x total. Isso aqui vai ser o quê? A derivada de x sobre f, é a derivada desse produto. Quem é isso aqui? É o primeiro, né? Derivado primeiro vezes segundo, derivado de x é 1, então f de x vezes o segundo, né? F de x aqui, mais o primeiro, x, vezes a derivada do segundo, f de x. Então está aqui. Menos x df de x. Então seria x vezes o quê? A derivada de f de x seria menos x f de x. Pronto. Corto esse com esse, dá o quê? Dá f de x. Se eu suprimir f de x de um lado e f de x do outro, isso aqui é 1. Tá? O número que está aqui multiplicando sobre f de x é 1. Então, esses operadores não comutam. Não comutam. E isso vai ser muito, muito importante para nós em termos de mecânica quântica. Ok? Potência, não tem problema. Potência é multiplicação, mesma coisa, é o operador sobre ele mesmo. Então, o operador potência é o operador vezes ele mesmo. Você opera sempre com da direita e depois da esquerda. Então, não tem problema nenhum. Ok? Esse é o operador, é o produto do operador consigo mesmo. Então, vou pegar aqui o exemplo. Ó. O operador derivada elevado ao quadrado. O operador derivada elevado ao quadrado é a derivada vezes a derivada. Derivada é a derivada segunda. Pronto. Tá? Então, nesse caso, se eu derivar primeiro aqui, ó, derivada de f de x é f' de x. Se eu derivar f' de x,
f duas linhas de x, essa é a derivada segunda. Ok? Então isso aqui não tem mistério nenhum. A derivada, o operador derivada vezes ele mesmo, elevado à segunda potência, é o operador derivada segunda. Não tem diferença nenhuma. Ok? Então, só tome cuidado sempre na lei distributiva, tá? Sempre. O que quer dizer isso daí, tá? Aí, em geral, se opera da esquerda para a direita, especialmente na lei distributiva. Ou seja, se eu tenho um produto de A mais B multiplicando por um terceiro operador C, gente, isso daqui é a mesma coisa que C operando sob A e C operando sob B. Então, você tem AC mais BC. Não é CA menos BA, BC, sei lá. Gente, a ordem aqui é importantíssima, tá? Se eu tenho A e B operando sobre C, é A operando sobre C e é B operando sobre C, ou C operando sob A, C operando sob B. Então essa ordem aqui é importante. Se eu tenho A, olhem bem, A operando o produto aqui da soma B mais C, olhem bem, eu tenho A operando sobre B, eu tenho A operando sobre C. Então notem que aqui é A mais B mais AC. Olhem a diferença. A mais B operando sobre C e A operando sobre B mais C. Então vejam que a operação é sempre, se você pensar da linha do operador, é o operador operando sobre quem está mais à sua direita, e da parte do operando, né, é o operando que está sendo operado por operador que está mais à sua esquerda. Então a ordem é diferente, tá? Não confundam. Isso aqui é um operador, isso aqui não é um número. Então, isso aqui está operando sobre isso. Né? Isso aqui está operando sobre isso daqui. Ok? Então, a gente podia até perguntar assim, prove a lei distributiva para operadores lineares ABC. Isso aqui dá um probleminha, né? Então, seria mais ou menos assim, A mais B operando sobre C, f de x. Sempre tem uma função. Então, você tem A mais B, né, sobre C, f de x. Isso aqui é quem? A mais B sobre C é isso aqui. AC mais BC, f de x. Ok? Então, isso aqui vai ser o que? AC, f de x, mais BC, f de x. Se você omitir a função, tira a função daqui, tira a função daqui, tira daqui, você vai ter o que? A mais BC vai ser AC mais BC. Bobagemzinha, mas é só para gravar. Ok? Muito bem, eu sei que já estamos cansando um pouco, mas vamos pegar esse exemplo, que é um exemplo talvez mais clássico, mais importante, é mais, vamos dizer, definidor da ideia de operadores. Encontre o comutador do operador posição e operador momento linear sobre uma função psi, função qualquer, o que implica o resultado deste comutador. Então vamos ver aqui. Vamos relembrar. Quem é o operador momento e operador posição? Então, operador momento, isso aqui, h barra i derivada, e o operador posição é só o x mesmo. Então, tem esses dois operadores, e ele quer saber o comutador. O comutador é aquele AB menos BA igual a zero ou alguma coisa, ou diferente de zero. Se for zero, comuta, se for diferente de zero, não comuta. Então, comutador é, definido assim, AB é AB menos BA. Então, vamos lá. Vamos pegar a definição. Né? Vamos colocar tudo aqui para a gente não se perder. Então, quem é A é o operador posição, tá? E aqui o operador momento. Vou pegar aqui. Então, o que é isso? É XP menos PX. Esse é o comutador. A gente quer descobrir se aqui é zero ou não. Isso aqui vai ser operado sobre uma função de onda psi. Então, tudo aqui está sendo operado sobre uma função de onda psi. Então, esse produto de operadores vezes psi sobre psi, menos esse produto de operadores operando sobre psi. Então, vamos lá. Então, x, o operador x é x mesmo. Né? O operador px é h barra i, derivada de psi, menos o operador px, h barra i ddx, né? Vezes x, que é ele mesmo, vezes psi. Então, vou colocar aqui só para facilitar x psi ou psi-x, essa multiplicação não tem alteração. Então, vamos ver aqui. Eu tenho x,
H barra I, derivada de psi é psilinha. Ok? Aí você tem que menos H barra I, derivada desse produto. Aqui eu tenho um produto. Então, a derivada desse produto é a derivada da primeira, psi, a derivada de psi vezes a segunda, x, mais a derivada da segunda derivada de x é 1 vezes a primeira, psi. E agora a gente vai brincar, né? Vamos lá. Eu vou facilitar aqui, x vezes h barra, vou colocar tudo junto, x h barra i, psi linha, né? Essa é a derivada primeira, menos, vamos multiplicar isso tudo aqui. Então você vai ter menos h barra i, x psilinha, está aqui menos, mais, vezes menos aqui menos, o que? H barra i psi. Olhem que agora eu tenho dois termos aqui ó, iguais, mas com sinais contrários. Deu para reparar? Está ao contrário. Então eu posso cortar. O que vai me sobrar agora? Vai me sobrar desse computador isso aqui, ó. O computador de x, px, ou seja, posição e momento sobre a função de onda qualquer, é menos h barra i psi. Tá? Então, isso daqui, gente, é a mesma coisa que i h barra. Alguém pode dizer assim, mas como é que sumir isso daqui? Olha, se eu multiplicar por i e dividir por i, o que você vai ter aqui? I vezes I é raiz quadrada de menos 1. I vezes I é menos 1. Menos 1 com esse menos fica mais. Então fica H barra psi. Então você vai ter que o comutador de x, px não dá zero. É IH barra. Ou seja, como ele não dá zero, eles não comutam. E o que quer dizer isso, gente? Aí tem um resultado mais interessante. Operadores posição, aqui, momento e posição e momento, né? Eles não comutam, isso aqui não dá zero. O que isso implica em termos de quântica? Significa dizer o seguinte, que eu não posso conhecer o momento e a posição simultaneamente. E isso vai bater direto lá no princípio da incerteza de Heisenberg. Eu não posso conhecer x e px, ou seja, posição e momento, ao mesmo tempo. Por quê? Porque os seus operadores, eles não comutam, tá? Eles não permitem que esse produto, a diferença desses produtos, dê zero. Toda vez que você tiver dois operadores que não podem ser encontrados simultaneamente, significa que o seu comutador é diferente de zero, eles não comutam. Então, o comutador, no caso aqui, posição momento, é diferente de zero, é IH barra. Ainda que seja um valor pequeno, ainda assim é diferente de zero. Tranquilo? Já estamos finalizando. Encontre o quadrado do operador D mais X A com a função explícita e B com a função implícita. Então vamos lá. Então esse é o operador. Ele está dando esse operador aqui. Eu não sei o que esse operador significa. A derivada primeira mais X. Né? Ele quer que a gente faça o quadrado do operador com a função explícita e com a função não explícita. Muito bem. Então vamos lá. Com a função explícita, que é sempre mais fácil. Esse é o meu operador operando sobre a função. O quadrado dela está aqui. Então, o que é o quadrado aqui da minha função? É D mais X, chapéu aqui, né? Vezes D mais X, chapéu, isso aqui tudo operando em cima da função de onda psi. Então, vamos lá. Né? Como esse aqui é um produto, eu posso operar isso sobre isso daqui. Então, quando eu opero derivada sobre a derivada, estou operando aqui, o operador chama-se de operando. Derivada operando por derivada e derivada segunda. A derivada, no caso, onde está aqui? A derivada operando sobre x é derivada x. X operando por derivada é x derivada. E x operando por x seria x quadrado. Então, tudo isso vezes psi. Então, você vai ter o quê? Derivada segunda de psi mais psi. X' psi mais x psi' mais x quadrado psi. Pronto. Tá? Tudo tranquilo. A pessoa não viu isso daqui, é só você pegar aqui. Ó. X vezes psi, x psi. Derivada de psi é a psilinha. Então você tem psilinha mais x psi. Ora, psilinha mais x psi, você vai multiplicar por ela mesma aqui. Ó. Então vai ser
psilinha 2 mais psilinha, x mais x psilinha, mais x quadrado psi. Né? E aí você pode já facilitar a sua vida aqui. Né? Soma esses dois, você vai ter 2x psilinha, que em termos aqui da função de Jones, colocando ela implícita, você vai ter derivada segunda, 2x chapéu derivada, mais x chapéu quadrado, mais 1. Isso aqui colocando psi em evidência. Ok? Se eu omitir a função psi, é isso aqui. Ó. Derivada, o quadrado de derivada mais x vai ser d segundo, mais 2xd, mais x quadrado, mais 1. Se você quiser fazer sem ser explícito, aí com a função implícita já dá um pouquinho mais de trabalho, mas não tem muita dificuldade também. É só você fazer aqui, ó. Derivada sobre derivada, derivada segunda, derivada vezes x dx, x operando sobre d, ó, xd sempre mantendo a posição, e x operando por x quadrado. Se você colocar a função de onda, você opera tudo sobre a função de onda. Aí dá exatamente esse valor aqui. Ó. Ok? E aí, só para lembrar, quem é dx é 1 mais xd, se você já quiser colocar aqui, facilita a sua vida. Então você já coloca 1 mais xd mais x quadrado. Xd mais xd é 2xd. Né? Então você vai ter d quadrado mais 2xd mais x quadrado mais 1. Tranquilo, ó, já rearranjando aqui. Exatamente igual. Ó. Então, acabou. Ok? E aí nós temos as nossas referências bibliográficas e aberto aí para quaisquer perguntas que porventura vocês possam ter. Joia! Talvez você esteja ficando assim, professor, mas como é que eu vou saber de cabeça os operadores? Na verdade, não precisa saber de cabeça. Em geral, quando a gente precisa, a gente vai no livro, procura o operador e usa. Né? Se você for decorar todos os operadores de cabeça, você está mal. Em geral, quando é presencial e eu dou prova, eu em geral coloco os operadores, até que os operadores não me importam muito com isso daí, não. Por quê? Porque no dia que vocês se formarem, no dia que vocês estiverem trabalhando sozinhos, vocês não vão puxar as coisas de cabeça. Claro, se tiver de cabeça, facilita a sua vida. Mas, em geral, você vai procurar um livro, vai pegar um artigo e vai ver. A gente usa muito isso, enquanto a pessoa está fazendo o curso, para que ela, pelo menos, tenha na mente dela algumas fórmulas básicas que ela tem que saber. Mas com o tempo a gente vai procurando isso daí. Aí tem diversos operadores. Tem operador calibre, tem operador escada. A gente tem operador de tudo que vocês possam imaginar. Tem infinitos aí. Não. Ele é uma interpretação direta do operador. A função em si sozinha, ela não te dá nada. Ela tem todas as informações, ela é como se fosse uma caixa de Pandora. Tá tudo ali dentro, ela tá lá. No dia que você abre ela, o que sai dali você não consegue conter. Mas aí o que você está falando é importante. Né? O alto valor ele é um número. Então, por exemplo, se eu usar um operador momento angular, eu quero saber o momento angular no eixo Z dessa determinada partícula nesse sistema. Eu tenho a função de onda desse sistema. Que legal, você tem a função para tudo jóia. Você pega o operador, opera sobre a função de onda. Se aquilo restaurar a mesma função de onda, em geral vem um número multiplicado. Esse número é o valor exato, escalar, da propriedade momento angular. Então, quero saber o momento angular, sei lá, nem lembro direito qual é a unidade, vamos dizer que seja Hertz, não sei. Aí você vai lá, no final deu 10. Se todas as suas unidades estão dentro daquele sistema de unidades, aquele 10 significa, sei lá, 10 Hz ou 10, não lembro, nanosegundo por tempo, não lembro direito a unidade. E pronto. Esse é o teu alto valor. Ele é o valor da medida daquela observável que é descrita por aquele operador daquela observável. É esquisito, né? Porque no mundo
que nós vivemos nesse mundo concreto das coisas macroscópicas, eu quero uma medida de uma coisa, eu pego um instrumento que possa medir aquela coisa e eu vou lá e opero aquela coisa sobre aquele instrumento. Né? Na verdade, aquele instrumento passa a ser quase uma operação. E você tem, eu quero saber o peso, vou numa balança. Quero saber, sei lá, a medida, uso uma régua, uma trena. Quero saber a velocidade, eu pego um velocímetro, sei lá. Eu tenho aparelhos que vão me dar esse valor escalado, essa propriedade na quântica. Está tudo lá dentro da função de onda, mas essa função de onda ela precisa, no caso do operador específico. Se você pegar um operador e operar a função de onda e aquilo der uma outra função de onda, você não tem como encontrar o alto valor daquela propriedade que você está procurando. Para aquela função você não consegue ter. Aquela função não é a autofunção daquele operador. Aí você vai ter que olhar para a função de onda, ver o que está acontecendo com a função, porque essa função ela pode ter partes que podem ser quebradas e pode ser que a seu operador seja apenas uma parte daquela função de onda. Tá claro? Olha, pensa na equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger é menos H barra sobre 2m. Derivada segunda de psi mais V psi igual a E psi. Olha, na primeira metade da equação você tem dois operadores. Você tem o operador energia cinética menos H barra sobre 2m derivada segunda. Isso aqui é o operador energia cinética. Isso aí é operando sobre psi, mais V psi. Quem é o V? V é a energia potencial, é o operador matemático de multiplicação sobre psi. Se eu juntar os dois essa função completa, talvez eu não consiga, dependendo da função de onda, a energia total. Mas se eu pegar só a energia cinética separada e operar sobre a função de onda, o operador energia cinética, talvez eu tenha um valor e ela seja a autofunção do operador energia cinética. Se eu pegar só o operador potencial e aplicar sua função, talvez ele seja a autofunção do operador energia potencial. Aí eu vou ter a soma da energia cinética e potencial, que são os autovalores separados. Aí você tem que olhar para a função de onda, né, e ver o que você pode obter daquela função. Pode ser que você não consiga ela inteira para um operador que em geral é um operador maior. Aí você pode quebrar esse operador maior em operadores menores, talvez ter o que você imagina, se possível. Agora, se você tiver com duas observáveis que não comutam, você não vai conseguir obter os dois valores ao mesmo tempo, não. Que vai ser o princípio da incerteza Heisenberg, que a gente vai ver mais pra frente. Tá claro? É meio complicado, tá, Rebeca? É uma coisa que tem que sentar. Eu vou passar esse material de slide para vocês leiam com calma. Peguem aqueles exemplos e tentem fazer na mão, né, direitinho, para que isso fixe na mente de vocês. Não é complicado, talvez assuste num primeiro momento, mas não é complicado, não é nada que esteja além de um curso de química, tá? Vocês conseguem entender isso daí com uma certa facilidade. Mas, gente, como eu falei, quântica é uma questão de perseverar, vai com calma, vai lendo, não estou entendendo, passa a si mesmo. Tem coisas que você não consegue entender porque precisa de outras definições que ou você não teve ou você vai vê-las depois. Então é muito difícil você colocar a quântica todo linear que faça sentido, você vai crescendo. Os livros didáticos são para isso daí. Dependendo do autor, você vai ter uma base ou outra. Tem autores que pulam fases, aí só lá na frente você vai entender a fase lá de trás. Eu tento pegar todas as bases aqui, mas eu sei que algumas coisas eu precisaria que você já tivesse em mente algumas definições básicas de matemática, algumas definições de física, mas tudo bem, a gente vai passando aqui devagar e vocês vão crescendo nisso, vocês vão tendo mestrado, doutorado, vocês vão lendo. E quando vocês menos perceberem, depois de 7, 8 anos, vocês vão estar dominados os conceitos básicos. Os conceitos básicos vocês têm que dominar, gente. Porque o resto da quântica é basicamente a aplicação desses conceitos. E aí eles vão ficando mais complicados à medida
que você vai descrevendo o sistema como mais complicado, mas os conceitos em si, eles não mudam não. O que muda é a descrição do sistema. Ok?